Quem atende pacientes felinos sabe, poucos desafios são tão sutis do que diferenciar uma síndrome atópica felina de outras causas de prurido no gato. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar por que a síndrome atópica felina ainda é tão subdiagnosticada, como diferenciar corretamente as nomenclaturas síndrome atópica felina e síndrome atópica cutânea felina, a entender os principais pontos da epidemiologia e imunopatogenia e, principalmente, como conduzir o raciocínio clínico por exclusão, passo a passo até chegar a um diagnóstico seguro. Assim, você vai aprender a reconhecer os padrões de reação cutânea nos gatos e entender quando realmente estamos diante de um quadro atópico. Olá, Vete! Seja muito bem-vinda ao canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thaís e aqui no Dermatovet Club eu vou te ensinar e elevar o seu nível na dermatologia veterinária, com aulas, casos clínicos e discussões sobre os principais temas da nossa rotina. Então, se você é médico veterinário ou estudante de veterinária e gosta de dermatologia, já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha com colegas e, claro, ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. A síndrome atópica felina é uma daquelas doenças que exige um olhar clínico muito apurado, a começar pela complexidade da doença em si. Ela pode envolver causas como pulgas, alimentos ou vários alérgenos ambientais. Também pela imprevisibilidade dos sinais clínicos nos pacientes felinos. Nos pacientes caninos, por exemplo, na dermatite atópica canina, a gente já tem uma previsibilidade maior, a gente já entende mais como os padrões aí podem se manifestar. Aqui nos pacientes felinos, não. A gente pode ter diversas apresentações clínicas, a gente tem o fator de ter que entender muito bem o comportamento do felino, onde ele pode não se manifestar aí coceira, seja ela de forma tradicional, se coçando com as patas, ou se lambendo, ou se mordiscando na frente do responsável. Então, é aquela questão que o responsável muitas vezes vai chegar para a gente e vai falar que não vê o paciente se coçando em casa, porque realmente muitas vezes ele não se coça na frente do responsável. Então, esse fator de reconhecer o comportamento do felino é muito importante. Além de que a lambedura em muita intensidade, ela já não é mais uma questão aí de limpeza, do famoso grooming no gato. Ela realmente passa a ser um problema que tem que ser investigado. A apresentação clínica também da síndrome atópica felina, ela é muito heterogênea. Então, ela pode ter desde padrões de sinais aí cutâneos a gastrointestinais e respiratórios. É importante entendermos a diferenciação das nomenclaturas. Nós temos a síndrome atópica felina, que é um termo amplo que vai abranger aí as manifestações cutâneas, as manifestações gastrointestinais e as manifestações respiratórias. Quando a gente tem as manifestações cutâneas, a gente passa a ter o termo síndrome atópica cutânea felina, que é quando a gente vai ver os padrões aí clássicos de reações cutâneas nos gatos. A dermatite miliar, alopecia autoinduzida, prurido de face, cabeça e pescoço e o complexo granuloma eosinofílico. A síndrome atópica felina é considerada subdiagnosticada nos felinos, visto que em 15% dos casos de prurido crônico, o diagnóstico será de síndrome atópica felina. E não é isso que a gente vê na nossa rotina de chegar a esse diagnóstico, né? A idade de aparecimento pode variar desde filhotes de 6 meses até um animal super idoso, de 15 anos, por exemplo, existem relatos. Mas na sua grande maioria, a gente vai ver entre 1 e 5 anos de idade. As fêmeas aqui têm uma maior predisposição. Temos casos clínicos que demonstram uma maior ocorrência nas fêmeas. E predisposição racial, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Na nossa rotina clínica, né, de veterinários brasileiros, na nossa grande gama aí de pacientes, eles vão ser SRD. Então, para a gente, os SRDs vão estar aí com certeza entre os que vamos mais diagnosticar a síndrome atópica felina.
Mas pensando em raças puras, a gente tem mais relatos nas raças Abissínio, Somali e o Ossiquete. Do ponto de vista imunológico, o gato atópico ele apresenta uma barreira cutânea fragilizada. Essa falha de barreira cutânea ela faz com que tenha maior perda de água transepidérmica e também é uma porta de entrada para os alérgenos. A resposta imune ela vai envolver IgE e linfócitos T, com predomínio de eosinófilos. Diferente dos cães, muitos gatos atópicos não têm IgE específica detectável. E também temos aqui uma imunopatogenia mista. Então, a gente tem respostas aqui tanto do tipo 1, que é aquela resposta de hipersensibilidade imediata, guiada e mediada por IgE, e ela causa um prurido rápido. E também a resposta do tipo 4 de hipersensibilidade, que é também chamada a resposta celular ou tardia. Ela demora aí, pode demorar dias para ter aí sintomas após o contato com o alérgeno, por exemplo. Esse tipo de resposta mais tardia se caracteriza muito por causar uma inflamação mais persistente no paciente. Estudos recentes reforçam que essa entrada de alérgeno é predominantemente por via percutânea e não apenas inalatória ou respiratória, como se acreditava mais no passado. Tudo em relação ao paciente felino e principalmente a síndrome atópica felina ainda é novo, não temos tantos estudos comparado com a dermatite atópica canina, por exemplo, né? Então, o papel do microbioma cutâneo e intestinal, que já é super explorado na dermatite atópica canina, aqui nos felinos ainda está começando a se entender mais. Mas a gente já tem relatos que as disbioses podem sim agravar a inflamação e aumentar a permeabilidade da barreira. Oi, se você está gostando do vídeo até aqui, lembra de deixar o like, se inscrever e compartilhar com os colegas. Isso ajuda o canal a crescer e me motiva a trazer mais conteúdos de dermatologia para você. Pensando em sinais clínicos, nós temos 4 padrões clássicos da dermatite alérgica felina. O primeiro deles é a alopecia autoinduzida, que é caracterizada por inicialmente não ter uma inflamação visível. O que vemos é realmente regiões que se aparentam de rarefação pilosa a realmente alopécicas. Essas regiões geralmente vão ser no abdômen, flancos e membros, como vemos aí nessas fotos. O segundo padrão aqui é a dermatite miliar, que é muito caracterizada por essa presença de pápulas crostosas. Essas pápulas crostosas, geralmente em região dorso-lombar, é bem característico aí das dermatites alérgicas nos felinos. O prurido de cabeça e pescoço vai ser um outro quadro aí bem significativo. A gente pode ver escoriações, crostas, alopecia e, claro, um prurido intenso que vai causar esse autotrauma. Então, a gente consegue ver aí bem localizado nos pacientes, nessa região muito periocular, subindo aqui até o pavilhão auricular e no pescoço também, levando também a fazer alopecias. E o complexo granuloma eosinofílico, que a gente vai estar vendo aí em diversas apresentações. Úlcera indolente, principalmente no lábio superior, a placa eosinofílica, que a gente vê muito no abdômen e nas coxas, e o granuloma linear, que a gente pode ver também nos lábios e na cavidade oral, mas muito nos membros. Cada um bem representado aí, sendo muito clássico o complexo granuloma eosinofílico, tá? Então, viu, gente, esses sinais clínicos no paciente não significa que ele tenha exclusivamente síndrome atópica felina, mas a sua persistência, então a persistência desses sinais clínicos após eu excluir DAP, né, dermatite alérgica, a picada de pulga e a alergia alimentar, reforça muito o meu diagnóstico. Lembrar que essas lesões vão ser frequentes, elas vão se tornar crônicas e recidivantes. Então, são aquelas lesões que vão ir e voltar. A gente vai tratar, se a gente não identificar a causa de base, elas vão ser recidivantes. Outro ponto importante: o mesmo gato, né, o nosso paciente,
pode apresentar mais de um padrão simultaneamente. Então, eu posso ter, por exemplo, um complexo granuloma eosinofílico acontecendo junto, sim, com um prurido de cabeça e pescoço, tá? E também lembrar que muitas das vezes o paciente vai ter variações de sinais clínicos ao longo da vida. Às vezes a gente chega e atende um paciente apresentando uma alopecia, né, autoinduzida. Depois de um tempo, passa a apresentar, por exemplo, uma dermatite miliar. Esse padrão clínico, ele vai muitas vezes mudando ao longo da vida do paciente. Como falamos no início da aula, a síndrome atópica felina também pode envolver outros sinais clínicos não cutâneos, por exemplo, manifestações respiratórias. Aqui a gente vê muito rinite crônica sendo manifestada aí por espirros, secreção nasal serosa, conjuntivite recorrente e a asma felina-like, tendo aí muita tosse crônica e broncoespasmos. As manifestações gastrointestinais também podem ocorrer, principalmente vômitos e diarreias intermitentes. A gente também pode ver alterações de apetite. E as manifestações gastrointestinais, elas ocorrem principalmente quando a gente tem associação de hipersensibilidade alimentar. A gente tem que lembrar aqui da coexistência das hipersensibilidades. Eu posso ter um paciente que tem a síndrome atópica felina influenciado pelo alimento, tá? Então, de importância clínica é lembrar que muitos gatos com a síndrome atópica felina vão ter fenótipos mistos, ou seja, eu posso ter um paciente, por exemplo, que apresente padrões cutâneos mais padrões respiratórios. Eu posso ter padrões respiratórios com padrões gastrointestinais, tá? O que nós vamos ver na rotina? Como que esses pacientes, então, vão chegar para a gente? Esse paciente, por exemplo, é um SRD de 3 anos que chegou com a queixa de prurido, principalmente em região cervical dorsal. A gente pode ver que tem uma lesão aqui, alopécica eritematosa, e incômodo perilabial. A tutora relatava que ele estava tendo incômodo aí para se alimentar. Durante o exame físico, também vi que ele estava apresentando acne canina, né, aqui na região mentoniana, e esse é um padrão mais discreto, né, que a gente vê. Mas a gente já vê aí, então, presença de prurido, nessa região cérvico-dorsal que comentamos. O incômodo perilabial, não temos aqui ainda, por exemplo, uma úlcera indolente, mas a gente já tem aqui lábios bem eritematosos e edemaciados. Esse outro paciente, também um SRD de 1 ano, que chegou apresentando prurido e rarefação pilosa, principalmente em região de membros torácico e pélvico e também em região periocular. Notem que na região periocular é uma rarefação pilosa bem leve, né? Está realmente bem sutil. Na verdade, todos os sinais desse paciente estão sutis, mas aqui nos membros a gente já vê realmente uma região mais de rarefação pilosa associado aí com uma dermatite miliar. Então, ele já tem padrões aí bem definidos. Outro paciente, também SRD, de 4 anos, apresentando prurido e lesões em região dorsal, inguinal, periocular e otite externa. Esse paciente a gente consegue notar, né, olhando aqui o pavilhão auricular, que está eritematoso, tem aí uma presença de inflamação nesse conduto e foi sim diagnosticado, claro, através de citologia, desculpa, sempre para diagnosticar otite, citologias otológicas. Então, a gente tem aí otite acontecendo, dá para ver também aquele padrão que eu comentei de um prurido subindo aqui da região periocular para o início ali do pavilhão auricular. Olha como que está eritematosa e com rarefação pilosa essa pele nessa região, né? Aqui na região dorsal, que é onde a gente está vendo essa lesão, e na região, então, inguinal, também começando aí dermatite miliar associado com uma alopecia. Vamos entender, então, como, afinal, chegar no diagnóstico da síndrome atópica felina. E aqui temos que enfatizar que o diagnóstico é clínico e por exclusão, e tem que ser seguido uma ordem muito certa para termos assertividade diagnóstica. O primeiro ponto, gente, será o controle antiparasitário muito rigoroso.
Aqui eu realmente preciso tratar a DAP e outras ectoparasitoses, manter esse controle por uso mensal por pelo menos 4 a 8 semanas. Importante lembrar que a DAP ainda é a causa mais comum de prurido nos gatos. Então, mesmo naqueles que vivem dentro de casa, né, indoor, a gente tem que fazer um controle antiparasitário rigoroso. Exclusão de dermatofitose e infecções secundárias. Então, temos que estar excluindo esses diagnósticos, são importantes, principalmente a dermatofitose, pensando em gatos jovens ou imunossuprimidos, e sempre fazer citologia para entender se temos aí infecção secundária por malacésia ou por cocos, que podem estar agravando o nosso quadro. A dieta de eliminação vem como terceiro passo, sendo aí muito importante ser feita uma dieta com duração aí ideal de 8 a 10 semanas. Aqui precisamos usar exclusivamente uma proteína nova ou dieta hidrolisada de boa qualidade. E se temos melhora durante a dieta de eliminação, sempre precisamos fazer um desafio alimentar. É o conjunto de dieta de eliminação com desafio alimentar que me confirma, que me fecha o diagnóstico de hipersensibilidade alimentar, por exemplo, tá? Seguindo no nosso raciocínio, é importante avaliar sinais de prurido não inflamatório e que pode ter aí uma base, então, comportamental. Então, é excluir a questão da alopecia do prurido psicogênico. É muito importante essa avaliação, que pode ter um fator psicogênico acontecendo também com esse paciente, tá? Nós temos provas terapêuticas que podem ajudar a fechar, né, a descartar aí o diagnóstico de prurido psicogênico. Então, temos, por exemplo, o uso de colar elisabetano, anti-inflamatório em curto período e manejo ambiental. O diagnóstico, portanto, de síndrome atópica felina, ele só será confirmado quando, após eu descartar todos esses fatores que conversamos, o prurido e a inflamação e os sinais clínicos ainda forem persistentes. Então, após excluir todos esses outros fatores e persistir os sintomas, a gente tem a confirmação de diagnóstico de síndrome atópica felina. Aproveitando que você ainda está aqui comigo, estou deixando na descrição os links dos meus cursos, onde eu te ajudo a iniciar e evoluir nos atendimentos dermatológicos. Também da minha mentoria, onde eu oriento médicos veterinários individualmente para conduzir casos com segurança. É só entrar na lista de espera e assim que abrir vaga, entraremos em contato. 5 pontos para você fixar amanhã no consultório. Primeiro, a síndrome atópica felina é uma doença multifatorial, ou seja, que envolve várias causas, e o seu diagnóstico é de exclusão. Segundo, o termo síndrome atópica felina é um termo mais abrangente porque ele inclui manifestações sistêmicas, como respiratórias e gastrointestinais. Terceiro, a persistência dos sinais clínicos reforçam o nosso diagnóstico. Quarto, o raciocínio de exclusão deve seguir a sequência: controle de ectoparasitas, excluir dermatofitose e infecções secundárias, realizar dieta de eliminação, avaliar alopecia e prurido psicogênico e só então temos o diagnóstico de síndrome atópica felina. E quinto, nunca se esqueça, a lambedura é o prurido do gato. Se ele se lambe em excesso, algo precisa ser investigado. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, comenta aqui que eu vou estar te respondendo. E não esquece, curte o vídeo, compartilhe com outros colegas que vão gostar também de ver, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos conteúdos. E até lá! Tchau, tchau!